E aí galera, saindo aqui pro treino e vamos lá, né? No último vídeo eu comentei sobre o lance do portão, só para poder mostrar para vocês aqui como que funciona, né? Tá vendo o portão ali embaixo? Aqui é o acionador do pisca-alerta e na hora que eu faço o acionamento ele vai abrir o portão lá embaixo. Eu vou abrir aqui só para vocês poderem ver e depois durante o trajeto a gente volta aí, pra gente poder ir trocando aquela ideia. Olha lá, ó, já fez a abertura. Vamos lá, né? Torcer aí pra não chover. O tempinho tá dando uma fechada. Hoje a gente volta aos treinos. Depois aí de umas 2 semaninhas parado por causa dessa gripe. Ainda não tô 100%. Mas temos que voltar, né? Que senão o bicho pega. Mas vamos lá. Como vocês viram, né? Nesse iniciozinho do vídeo, a abertura do portão, ela simplifica muito a nossa vida, né? Porque você não fica com nada na chave ali, né? Que às vezes o pessoal coloca o controle na chave ou deixa dentro de algum bolso alguma coisa. E se você deixar nesses locais, acaba que se você tomar uma chuva, alguma coisa, pode molhar e você vai acabar passando raiva. Desse jeito que eu fiz, ele meio que fica protegido ali debaixo do banco. E uma eventual chuva e tudo que você pegar, ele não vai molhar, você não vai ter nenhum problema, né? A não ser que você passe dentro de uma enchente. Mas aí você vai ter problemas maiores do que só molhar o controle, né? Que tá dentro do banco ali da moto, né? Mas vamos lá, né? Vamos voltando. Eu joguei aí no canal um videozinho falando sobre os comandos, né? Básicos ali do carro, mostrando alguns detalhes internos ali do BYD. E eu acho que deu pra poder mostrar bastante coisa. Depois eu vou fazer um videozinho falando pra vocês dos principais acessórios que eu peguei pro carro, né? Eu já comentei sobre alguns desses acessórios aí durante o vídeo, que foi o caso do tapete bandeja e de outros itens. O principal, né, que eu comento lá, que eu acho que é praticamente obrigatório, é o lance do tapete bandeja, tá? Porque você consegue manter o carro limpo muito mais facilmente do que com outros tipos de tapete, né? Você tem alguns outros tipos de tapete que dá para poder colocar no carro, mas tem alguns que mascaram a sujeira e não realmente deixam o carro limpo. Aí fica a critério, né? Que às vezes a pessoa quer realmente deixar o carro limpo mesmo, né? Não quer ficar só mascarando a sujeira. Então é bom a pessoa ficar ligada aí nessas opções. Mas vamos lá, né? Esperar esse sinalzinho que ele é bem demorado. Vamos embora. Mas esses acessórios que eu comentei do BYD, eles são bem úteis, tá? Eu comentei o lance da abertura do portão da moto. Eu ainda tô pesquisando se tem como a gente fazer algo parecido com o BYD, né? Porque o que acontece? Ele não tem, pelo que eu tava pesquisando, ele não tem um relé de acionamento dos faróis. Pelo menos eu não vi na caixa de fusíveis externa dele, né? Ele só tem os próprios fusíveis ali do farol dianteiro e do farol dianteiro, tanto direito quanto esquerdo, são fusíveis até separados, mas ele não tem um relé. Eu não consegui fazer a abertura da caixa de fusíveis, né? Não tive tempo ainda de pesquisar, de olhar com mais atenção na parte da caixa de fusíveis interna do carro, né? Se tem algum relé, se tem alguma coisa ali mais específica. E eu não consegui achar nenhuma documentação. Eu achei só da caixa externa, eu não achei nenhuma documentação falando sobre a caixa de fusíveis interna dele, né? Então eu não consegui visualizar isso. Talvez até tenha, se tiver vai ser bem de boa de fazer, mas se não tiver vai dar um trabalhinho a mais, né? Aí fica mais complicado de fazer esse recurso técnico, né? Para não falar gambiarra, para colocar abertura de portão ali no farol sem ter que colocar diretamente no farol, né? Igual muitas pessoas fazem. Eu acho que no caso dele sendo farol de LED, tudo tendo, que eu acho que ele até tem um módulo
na questão do farol, não é interessante a gente fazer essas gambiarras nele e tudo, até para não perder a garantia do carro, né? Principalmente dessa parte elétrica, sendo um carro elétrico, essa parte ela é extremamente importante, né? Então a gente não pode dar esse mole. Mas de qualquer forma, eu vou dar uma pesquisada, se eu achar alguma coisa, eu falo com vocês. E assim, às vezes a pessoa pode se perguntar, né, do porquê fazer isso. Basicamente a praticidade, né? Você tem muito mais praticidade durante o dia a dia para poder fazer uma abertura de portão, para poder fazer uma... Na hora que você chega em casa, né? Você não tem que ficar esperando, procurando controle nem nada do gênero. Você tem uma segurança maior para poder operar ali no carro sem dor de cabeça, né? No nosso carro antigo eu consegui fazer esse ajuste. Eu coloquei o controle de abertura dentro da caixa de fusível externa ali do carro, que fica perto do motor, e fiz a ligação diretamente no relé do farol alto, né? Não precisei fazer no farol em si. Aí na caixa, na hora que a gente fazia o acionamento, o relé passava a energia para poder fazer o acionamento do farol, e nesse mesmo momento ele fazia o acionamento do controle que abre o portão. Então é uma parada bem prática aí pro nosso dia a dia, que é basicamente a mesma coisa que acontece aqui na moto, né? Então é bem interessante. Vamos lá, né? Eu agora, essa semana, eu tô melhorando, fiquei praticamente 2 semanas aí fudido de gripe. Ainda tô com uma leve tosse ainda, mas a tosse tava assim, realmente insuportável. Tem hora que dava umas crises que eu ficava 1-2 minutos direto tossindo, parecendo que ia morrer. Então agora deu uma abrandada, eu tô voltando pros treinos aí, né? Mas vamos lá. Mas, gente, esse pedacinho aqui, realmente o trânsito dá uma pegada, viu? Eu esqueço que dá até pra passar por dentro do bairro ali, mas... E é bem mais prático, né, digamos, você já sai lá na frente. O único ruim é que você tem que ficar dando muita volta, né? Mas nessa situação de trânsito aqui de final do dia, vale a pena passar por dentro. Deixar o consagrado passar aqui. Deixa eu passar aqui. Boa. Isso, bora. Agora passa esse pedaço que é de boa. Agora não tem mais trânsito, não. Agora é tranquilinho. E estamos chegando já, né? Mas, galera, o vídeo hoje foi só para poder trocar essa ideia com vocês aí, gravar um videozinho rapidinho aqui no caminho da academia. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, dessa parada da abertura do portão e tudo, eu ainda tô planejando o vídeo para poder gravar para vocês, para poder mostrar aí bem detalhadamente a instalação aqui na Interceptor. Mas lembrando, essa instalação ela meio que funciona para qualquer moto, tá? Então, se você usar a mesma teoria que eu utilizei para poder fazer esse ajuste aqui na Interceptor, você vai fazer na sua moto também. E aquele esquema, né, que você faz essa instalação do jeito que eu fiz aqui, você não perde a garantia da moto, você não tem um risco, né, você não precisa cortar nenhum cabo, não é nada que você precisa se preocupar nessa questão, né? Então é bem de boa. Você vai ter que ter, né, dependendo, se você não for fazer na Interceptor, que você faria exatamente igual que eu fiz na minha, isso eu acho muito provavelmente deve valer para Super Meteor, para Beer, né, 650 e para as outras motos da Royal Enfield. Se você não for fazer especificamente nelas, que provavelmente utilizam o mesmo relé que tem aqui na Interceptor, você vai ter que dar uma estudadinha aí no diagrama de elétrica da moto, né? Mas fora isso é bem de boa. Mas, galera, eu vou ficando por aqui. Se vocês tiverem, né, como eu falei, alguma dúvida, já comenta aí, que aí assim que eu for gravar o vídeo, eu já coloco esse material, né, de acordo com as dúvidas aí que vocês levantaram também. Eu vou ficando por aqui. Por hoje é só. Falou, valeu e fui!